Meninas, hoje vamos fazer demonstração de um volume russo e eu vou mostrar alguns segredos de como que eu faço meu volume russo para não ficar aquele ar de grosseiro e nem sobrecarregado. Então, eu vou começar a fazer a higienização com esse mousse de limpeza que tem um pH de 7,3. Sempre quando vocês for usar esses mousses de limpeza que tem um pH mais alcalino para abrir a cutícula do pelo, eu digo que vocês não chacoalhem, porque o pH ele tem que estar sempre ali num nível de 7,3. Quando você chacoalha, ele vai abaixando o pH. Por exemplo, o fiozinho dela já não é aquele fio que a gente precisa usar primer. Por quê? Porque ele já está fosco. Ele não está aquele ar de brilhante. Então, as cutículas desse fio já está aberto. Se eu vir com um primer aqui em cima dele, eu posso dar o efeito rebote. Em vez de eu fazer esses cílios durar mais, eu posso fazer com que ele fique mais fraco, mais fino por conta do sulfonilato e as composições químicas do adesivo. Então, repetindo, esse fio já está um fio mais para fosco, então não é necessário a gente estar utilizando um primer por conta do mousse de limpeza já ter aberto a cutícula desse fio. Entendendo, a gente vai usar o Dona Garaco, né? Isso. Foi? Foi. Como eu não gosto de fios muito longos e cílios muito preenchidos, eu não vou usar comprimentos maiores. Vou estar usando o 8, 9, 10, talvez o 11. Thaís, você gosta daqueles mais compridinhos no final? Ou aquele efeito mais bonequinha, que é menorzinho no final? Você tem medo de ficar muito escandaloso? Já fez extensão de cílios já, né? Já. Aquele que você usava era como? Era mais longo no final? Era mais longo. Você quer desse jeito de novo? Pode ser. Tá, então a gente vai fazer um efeito gatinho. Vamos colocar um pouquinho de ovos. Pro volume russo, eu tenho mania de colocar na mão. Só o volume russo. O restante eu trabalho tudo na plaquinha. Eu uso o adesivo no anel, Isso. ou na flor, ou na jade, né? Isso. Eu sempre usei no anel, antes de um curso que eu fiz com uma russa. É muito mais fácil, realmente, é muito mais prático. Mas a russa, ela conseguiu me convencer de não estar mais utilizando nada que seja muito próximo ao rosto. Por conta, primeiro, da composição química do adesivo, não pode ficar chegando muito perto da gente ficar inalando. No volume russo, as pontinhas, as bases tem que estar bem fininha. E aqui em cima tem que estar bem distribuído os fiozinhos. Será que tá mostrando ali, Ana? Na hora de abertura dos fios, tem diversas formas de fazer. Eu gosto de fazer mais aqui, ó. Na hora que eu vou apertar, eu não posso apertar com força, porque senão ele abre demais. E eu tenho que dar uma leve soltadinha na minha pinça, para que ele fica no cantozinho certinho. Claro, a pinça tem que ter uma alta precisão também. Por quê? Porque quando a gente, às vezes, está tentando trabalhar com volume russo, a gente vai e carca muita pinça na hora da abertura do fio, do feno. Então, ele abre demais. Ó, vou fazer o que o pessoal faz. Eles pegam e na hora do nervoso eles apertam demais. Ó, ou ele fecha ou ele abre. E a base fica desconexa, tá vendo? Ou elas abrem demais a pinça, aí vira uma bagunça, não dá.
E esses pens que ficam com a base muito longa, ele não dá preenchimento na parte de cima, ela dá preenchimento mais na base. Então, apertar devagarzinho e ir soltando a pinça daquele. Se a Thaís ela tivesse o fio mais ácido, que são com as cutículas muito abertas, e você passou o mousse e não passou o primer, ele vai ficar com a cutícula fechada, então mesmo que você aplique ali o adesivo, ele dança, ele desmonta, ele não cola, ele não aplica, ou ele vai fechando, porque também tem esse problema. Se você aplicar ali com fio ácido, aí eu aplico nesse fio. Se depois eu vim e isolar ele pode fechar o feno, então ele desmonta. Será que eu consegui ser clara nessa parte? Tô deixando alguns fiozinhos aqui, ó, sem aplicar, porque ela gosta de gatinhos. E a hora que a gente terminar de aplicar, a gente vai ver se vai ser melhor mesmo de colocar o 11 ou a gente vai terminar realmente com 10. Então, tô deixando aqui uns fiozinhos sem aplicar para depois a gente decidir melhor. Ó, uma coisa que eu faço quando a gente pega assim, fica muito difícil a gente isolar esses pequenininhos, certo? Porque ele tá muito pequenininho. Então, ó, só uma raspadinha, tá vendo? E como que eu vou vir aqui, não tem posição de você vir aqui e abrir. Então, só uma raspadinha assim, ó, suficiente. Outro detalhe muito legal que eu não sabia é que a caixinha hoje em dia da Nagaraku também disponibiliza o número 7. E a gente vai colocar por quê? Porque aqui a gente tá colocando até o número 10 somente. Então, ela quer um pouco mais gatinho. Para eu não precisar colocar o 11 e ficar caindo, sabe quando a pessoa fica derrubando os cílios, fica caindo porque ficou pesado? Claro, os cílios finalzinhos são mais finos. A gente vai aplicar alguns fios do 7 aqui no cantinho para dar esse efeito mais puxadinho. Nagaraku, maravilha, hein? Não é tão fácil achar uma marca que tem número 7, principalmente no russo. 7, o 7, ele sempre é um pouquinho mais difícil de estar abrindo, porque é muito curtinho. Mas é a mesma estratégia, não apertar e na hora que você estiver dando aquela leve apertadinha, soltar um pouquinho a pinça. Vamos lá no 7, ó, o cantinho interno, por quê? Porque também ele é um pouco difícil de você encaixar a pinça para o isolamento, né? Eu acho que o motivo principal é você encaixar a pinça para o isolamento e você conseguir ter uma boa visibilidade aqui da raiz dela. Por quê? Porque se você colocar muito longe, ele fica caindo, se você colocar muito perto, né, rela na pálpebra e fica um aspecto horrível. Então, o que eu dou uma leve diquinha? Acho que muitas já fazem isso. Eu isolo com um lado da pinça só. Não sei se vai pegar certinho, mas a gente tenta. Lembrando que sempre com adesivo muito fino, para não dar um aspecto grosseiro na base do pulso. A que a gente está usando aqui é a Poro Fumo. Ela é bem fininha. Quanto mais rápida, mais fina. Você
segredo principal dos adesivos são esses, para o volume russo. Bem rápido e bem fino. Meninas, então como eu coloquei 7 aqui no cantinho, 8, 9 e já fui pro 10, eu não vou colocar o 11 nesses fios, pra não ficar caindo, tombando. Eu vou manter o 10, tá bom? Vou mostrar aqui pra quem chegou agora como que eu faço a pegagem dos fãs, sempre puxando pra mim, certo? Aperta devagarzinho e vai soltando a pinça. Com a base sempre fininha. Eu não penteio muito. Por quê? Porque o russo, você já tem que ir mais do que os outros também. Mas no russo ele tem que ir mais do que os outros, sempre encaixando ele com as pinças. Para que ele não fique, né, desalinhado nem nada. Então, eu nem sinto a necessidade de ficar passando muita escovinha, porque eu já organizo ele com as pinças, ó. Pra ele ficar bem legal. E tá gatinho, tá, Thaís? Ficou um gato. Isso é a estratégia de russa, tá, meninas? De não ficar passando pentinho. No volume russo, mais. Por quê? Porque quando às vezes o fêmea ainda está fechando, ainda está secando, se a gente pega e passa o pentinho, a gente dá uma desmanchada nele. Então o correto é você ir organizando os fios com as pinças. Repito, técnica das russas. Isso eu aprendi com a Ana do Volga, uma russa. Porque o passar o pentinho é igual o chacoalhar um mousse, é uma mania que a gente tem. A gente sempre querer ver se tá alinhadinho e tudo mais. Então, tudo bem passar uma vez ou outra, mas não sempre, porque senão você fica desmanchando o fêmea que já está coladinho. Eu não gosto de aplicar em todos os fios do final, para não ficar muito carregado aqui, muito denso aqui no finalzinho. Eu vou olhando e vendo o que precisa de mais. E a gente vai usar o finalizador agora. Ele fecha a cutícula do adesivo, fazendo com que ele seque um pouco mais rápido e protegendo ele de qualquer coisa que a Thaís faça hoje. Por exemplo, poluição, poeira, sujeira. Então ele promete mais durabilidade. Ele tende a dar mais durabilidade para os cílios. Nem aparece o detalhezinho que eu não gosto. Oi meninas, meu nome é Nathalie, hoje eu estou aqui no Malicá fazendo a demonstração de volume russo, quebrando todos os tabus que volume russo é um volume sobrecarregado, pesado ou até grosseiro. Então a gente fez a demonstração do volume russo da Thaís, deixando um olhar bem harmonioso, bem leve. Me sigam lá no Nathalie Estética e vem pro Malicá.